Servidores efetivos e magistrados nomeados a partir do funcionamento da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo estão obrigados a fazer a escolha por um dos regimes previdenciários. A Preves fica encarregada de apresentar o plano de benefícios e fornecer o documento oficial para que os novos servidores façam a opção e tomem posse no Judiciário. Essas decisões estão publicadas no ato normativo assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Sérgio Bisotto. Para aqueles que já estão em exercício, a opção é facultativa e pode ser feita em até 180 dias após o funcionamento da Preves. O presidente, Alexandre Vernesbar, esteve no Tribunal de Justiça e tirou dúvidas. Nós vamos conversar sobre previdência complementar, como a Adriana já falou. Eu fiz um esquemazinho aí, bem rápido, também não vou tomar muito tempo em fazer uma contextualização muito ampla de bases constitucionais, até porque eu não sou advogado, né? Fico com medo de falar alguma besteira, né? Ainda mais numa casa de leis aqui, né? Mas então, bem rapidamente, uma fundamentação legal, depois a gente conversa um pouquinho sobre o sistema de previdência no Brasil, né? Aí a gente coloca o regime de previdência complementar dentro desse sistema, vou abrir aqui um pouquinho, e depois, por que nós estamos adotando o regime de previdência complementar no Estado do Espírito Santo? Isso é uma pergunta importante. Talvez boa parte das explicações que tem aí, de uma forma geral, o público leigo não preste atenção nisso, mas é importante a gente saber. Depois a gente fala da Preves, algumas características da fundação, e a gente entra nas características que a legislação estadual do regime de previdência complementar traz e como que ela se procede dentro e para todos vocês. Lembrando que o Adriano colocou, qualquer momento, pode parar a pergunta, porque eu acho que fica mais dinâmico, fica mais fácil a gente esclarecendo as nossas dúvidas. Por favor, Daniel. Fundamentação legal. A base da Previdência Complementar, né, está lá na Constituição, né, e aí efetivamente alterada pela Emenda 20 de 98, lá no seu artigo 202, que ele coloca o regime de previdência privada de caráter complementar. Então, a previdência privada é privada, igual qualquer outro regime de previdência complementar que tem no mercado. Tanto que a fundação é uma fundação de direito privado. Ela tem natureza pública porque ela está vinculada aos servidores e aos poderes do Estado. Então, mas é uma entidade que está fazendo um regime, que está participando de um regime privado, de natureza complementar. Por quê? Porque ele vai complementar uma base salarial previamente definida na própria lei. Continuando, organizado de forma autônoma em relação ao RGPS e também ao RPPS. Até porque, vamos dizer, se tivesse o RPPS agregando o regime de previdência complementar dentro, poderia gerar problemas ao Estado, por exemplo, uma fiscalização da Previ que poderia interditar e nada aconteceria e reflexos viriam no Estado em relação a repasses e aí sucessivamente. Então, a previdência complementar é de forma autônoma, então ela vai ter uma fundação própria. Exceções a isso é se o RPPS, por exemplo, do Estado do Espírito Santo, estivesse dentro de uma organização não governamental, como acontece no Estado do Paraná. Né? A Paraná Previdência, que é o RPPS do Estado do Paraná, ela é uma organização não governamental. Né? Ela já é privada por natureza, então ela pode agregar. Né? Mas fora isso, não. Como o nosso RPPS é uma autarquia pública, né? Ele não pode agregar a previdência complementar dentro, por isso a necessidade de criar essa nova fundação. Será facultativo. O regime de previdência complementar é facultativo, ele está instituído no âmbito do Estado, né? Mas se você quiser participar dele ou não, a opção é sua. E nós vamos ver qual é o reflexo, né, de participar ou não participar. Né? Então nós vamos conversar isso um pouquinho mais à frente. Né? Baseado na constituição de reservas que garante o benefício contratado e regulamentado por lei complementar. E aí é a mesma base que você tem no RPPS. Eu tenho que constituir reserva suficiente para pagar um complemento de aposentadoria para aquele servidor quando do momento da sua aposentadoria, caso ele opte por esse tipo de benefício. Com isso surgiu, com esse artigo que tem uma visão geral, surgiu a Lei 109, né,
em 2001, que é uma lei complementar à Constituição que regulamenta exatamente as atividades das entidades fechadas de previdência complementar no âmbito brasileiro. Por favor. Continuando ainda pela emenda 20, lá no parágrafo 4º do mesmo artigo, você tem que a lei complementar disciplinará a relação da União, Estados e municípios, né, Distrito Federal, inclusive autarquias e fundações, sociedade de economia mista enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência complementar. Por esse parágrafozinho específico, surgiu a lei, no mesmo momento da Lei 109, surge a Lei 108, que regulamenta apenas as entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública. A 109, ela tem tanto para natureza privada quanto natureza pública, e a 108 somente para aquelas de natureza pública. Então, foi através desse parágrafo do 202, por favor. Quando veio uma nova reforma com a emenda constitucional 41/2003, né, que foi uma bem mais significativa para a Previdência, né, vocês todos aqui devem ter contatos tranquilos com a RPPS, você sabe que foi com essa emenda que acabou a paridade, a integralidade para os novos servidores que entram a partir dessa data, não tem as mesmas regras de aposentadoria que tinham. Essa foi uma emenda mais pesada em referente à Previdência. Ela também trouxe uma alteração lá no artigo 40. O artigo 40 é um artigo do RPPS, do Regime Próprio de Previdência Social, né? Ela trouxe, né, no parágrafo 14, ela trouxe lá, a União dos Estados, Distrito Federal e municípios que instituam um regime de previdência complementar que já tinha sido posto anteriormente para os seus respectivos, para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, e aí, aqui é importante, eu botei até de verde ali, botei em outra cor, para os seus servidores em titulares de cargo efetivo. Ele não está falando se é antes ou depois, ele está falando de uma natureza erga omnes, vale para todos aqueles que estão. Isso é importante porque aí, mais à frente, na hora que vem a Lei 711, que é a lei do Estado do Espírito Santo, a gente tem que pensar não só nos novos servidores, também como os servidores anteriores ao início do funcionamento. Por isso, a gente parte dali. Poderão fixar o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas em função do limite máximo estabelecido dos benefícios do regime geral de previdência social. Quer dizer, você estipula aqui o teto, até onde vai a competência do IPA-JM, e a partir desse limite que passa a ser a competência da Preves. Então ficou também estabelecido na nossa lei, né, que até o limite de hoje do teto, que é 4.390,24, é o âmbito do IPA-JM para os novos. Depois a gente vai separar bem isso. E acima disso, são as bases para a previdência complementar em função da Preves. Por favor. Né? No parágrafo 15, ele traz a previdência complementar vai ser implementada no Estado, tem que vir através de uma lei complementar. Quem vai fazer isso? É uma lei complementar que tem que ser de iniciativa do Poder Executivo. E foi o que foi feito. Né? Aqui no Estado do Espírito Santo, nós somos inovadores em relação a isso. Por mais que a lei, né, por mais que o Poder Executivo tivesse, né, constitucionalmente garantido pela sua própria vontade de fazer a lei, ao contrário do que já aconteceu em outros estados, aqui foi uma lei construída por 8 mãos, vamos pensar assim. Né? Então, nós constituímos um grupo de trabalho, né, e esse grupo de trabalho não tinha apenas servidores do Executivo. Esse grupo de trabalho tinha servidores do Executivo, servidores do Legislativo, servidores do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Né? No Executivo tinha pessoas da PGE, da SEGER, né? Quem mais? PGE, SEGER, Planejamento, né? Eram basicamente esses três, Fazenda, né? E a mesma coisa aconteceu nos outros poderes, né? Os presidentes desses outros poderes tiveram a liberdade de indicar quem o quisesse para participar desse grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho,
né, fez a modelagem da Lei 711, que foi para o governador do Estado. Então, por mais que a garantia constitucional do Poder Executivo ter essa iniciativa por ele mesmo, não foi uma lei construída pelo Poder Executivo. Foi uma lei construída pelo Estado de uma forma geral, por todos os poderes que estão dentro desse Estado, Ministério Público, Tribunal de Contas, e eu, na época, estava pelo Instituto de Previdência do IPAJM, que eu era o diretor de benefício, o diretor técnico do IPAJM. Então, observado o disposto no artigo 202 e seus parágrafos, couber por intermédios de entidades fechadas de previdência complementar que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefício. Aí vem outra informação importante, na modalidade de contribuição definida, que é uma outra diferença. Quem entrou no Estado até então, né, só estava vinculada ao IPAJM, né, no que se chama de benefício definido. Você já sabe lá na aposentadoria quanto você vai ter. Quem entrou até a emenda 41, né, tem uma série de regras de aposentadoria que você pode ter, inclusive entre elas, algum modelo de integralidade. Integralidade e paridade. Quem entrou depois da emenda 41 vai se aposentar por 80% das maiores contribuições no período de julho de 94 até a data da aposentadoria e vai. E isso comparado com o último provento dos dois, o menor. Né? Então isso é o que acontece ali. Né? Isso no benefício definido. Quando você vem para a contribuição definida, você não sabe com quanto você vai se aposentar. Vai depender de você. Né? Então você sabe que até o limite do teto, quem vai lhe garantir é o IPAJM. O que exceder o teto, quem vai lhe garantir é você. São as suas contribuições individuais que você fizer para você mesmo, e aí é uma grande diferença entre os dois regimes, que o RPPS é um regime de natureza solidária. Ele é coletivo. Você paga muito ou pouco para uma coletividade. Né? Se chegar lá na frente não tiver condição, teoricamente, daquele valor juntado pagar o benefício, teoricamente é o Estado que tem que vir aportar. Mas você corre o risco do Estado também não ter grana e não aportar nada, como já aconteceu fora do Brasil e está acontecendo já em alguns estados brasileiros. Né? Então isso pode acontecer. Na contribuição definida, não. Na contribuição definida, a sua contribuição é sua, é para você. É como se dentro do regime houvessem 35 mil caixinhas diferentes. Então eu estou contribuindo com R$50, eu estou contribuindo R$50 para mim. Vai para o meu extrato e meu nome e aí sucessivamente. Então eu sei efetivamente o quanto que eu tenho. E essa caixinha sendo levada no tempo ao futuro, né, vai gerar um montante de recurso que vai pagar a minha complementação. Dependendo de como eu construir isso, eu posso ter menos, eu posso ter igual ou posso ter mais. Né? Isso depende de quanto eu pago, por quanto tempo eu vou pagar. Né? É meu. Né? Aí tem algumas particularidades que é melhor a gente, lá na frente, a gente vai conversar mais sobre isso, a gente toca isso. Só volta um pouquinho. Dentro desse contexto, né, Espírito Santo não está fazendo nada inovador. Né? Talvez o método dele levar a lei seja um método diferente. Né? Mas o primeiro ente federado que instituiu a Previdência Complementar foi São Paulo. Puxou o barco. Logo depois veio a União. Né? Depois veio o Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos sendo, considerando a União, o quarto colocado. Considerando os estados, nós estamos sendo o terceiro, o Estado do Espírito Santo. Minas Gerais já aprovou sua lei, só falta implementá-la. Né? Já está discutindo com a Previc o seu plano de benefício. O Ceará também já tem lei. E tem outros N estados já preparando as suas próprias leis. Então, eu imagino que no cenário de hoje, há um ano, quase a totalidade dos estados brasileiros já vão estar efetivamente dentro do regime de previdência complementar. Por favor. Sistema de previdência. O nosso organograma da Previdência está distribuído daquela forma aí. Nós temos 3 tipos de regime. Nós temos aqui em amarelinho o regime geral, que é conhecido pelo seu agente mais comum, que é o INSS. Né? Eu não sei se tem alguém aqui que contribui para o INSS. Né? Eu imagino que todos aqui devem estar vinculados ao RPPS.
no âmbito do Estado, quem poderia contribuir aqui para o RGPS? Ou se fosse uma designação temporária, né? Ou se fosse um servidor não efetivo em cargo de comissão, por exemplo, né? Aí ele estaria recolhendo para o INSS. A minha relação com o Estado, vamos dizer assim, eu sou servidor público federal, né? Eu estou vinculado à Universidade Federal, onde eu sou professor, né? Então lá eu tenho um vínculo estatutário, né? Mas a minha relação com o Estado é uma relação seletista, né? Como a autarquia é uma autarquia de direito privado, o seu quadro de RH é seletista. Como nesta relação eu contribuo para o regime geral de previdência social, né? Continuando, do lado eu tenho lá no verdinho, eu tenho o regime próprio, né? Ali tem uma série de informações, né? O regime geral é com base no artigo 201 da Constituição, ele é de natureza obrigatória, todo mundo que entra vinculado ao regime seletista, ele obrigatoriamente ele recolhe ao INSS. É um regime de repartição simples, quer dizer, o dinheiro vai para um bolo, no final do mês, o Estado, a União, quem quer que seja, no caso aqui o INSS, vê lá, quanto que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar 10. Quanto tem aqui, todo mundo juntou? Tem 6. Então, vai lá e coloca a diferença. Então, nunca sobra saldo naquele fundo, né? Por isso que chama de repartição simples ou regime de caixa, a mesma coisa. É um regime deficitário, né? E é deficitário muito mais pelos benefícios pagos ao meio rural do que ao meio urbano, né? Se você pensar nos benefícios pagos ao urbano, ele é até superavitário. O regime próprio também, né, que está lá com base no artigo 40 da Constituição, ele também é de natureza obrigatória. Qualquer servidor que entra no Estado, né, independente daqui para frente ou no passado, já sabe que tem que contribuir 11%. No passado tinha uma metodologia, daqui para frente vai ter outra metodologia, mas já sabe que tem que contribuir com 11%. É o que todos aqui contribuem hoje, né, para o IPA-JM. 11% por parte do servidor e 22% por parte do Estado. Ele pode ser de repartição simples ou de capitalização. São Paulo, por exemplo, ele é de repartição simples. Não tem um fundo. Vai cair o dinheiro lá, se faltar o Estado aporta, né? No caso do Estado do Espírito Santo, nós temos tanto o regime de repartição simples quanto o regime de capitalização. Para aqueles servidores que entraram até o advento da Lei 282, que foi 22 de abril de 2004, eles estão no fundo financeiro, que é um fundo de repartição simples, que é um grande problema, né, para todos os poderes do Estado do Espírito Santo, é o fundo financeiro. A gente vai chegar mais na frente, aí o Adriano depois está aqui, ele deve ter o número de cabeça, quanto que só o Poder Judiciário aporta efetivamente em relação a esse fundo financeiro. Mas nós temos também aqueles servidores que entraram a partir de 22 de abril de 2004, tem o fundo previdenciário. Aí você vai colocando o dinheirinho lá. Hoje esse fundo paga pouquíssimas aposentadorias e pensões, muito poucas, mais por invalidez ou por morte. Ninguém efetivamente que entrou em 2004, vamos dizer assim, se teria que ter 10 anos no mínimo de serviço público, vai começar até a partir de agora, né? Então, esse fundo começa a ter a possibilidade de pagar aposentadorias normais a partir de agora. Então não tem, mas é um fundo capitalizado e hoje tem aproximadamente aí, no caso do Estado do Espírito Santo, 1 bilhão, um pouco mais do que isso, guardado lá para pagar a aposentadoria desses que entraram a partir de 2004, né? De uma forma geral, no Brasil ele é deficitário, né? O déficit financeiro dos fundos dos RPPS no Brasil chega a aproximadamente 52 bilhões de reais. Financeiro. Se você pegar o déficit atuarial, chega a 2,1 trilhões de reais, né? Então, quer dizer, se hoje todos os RPPS falam assim, vamos aposentar todo mundo, né? Os estados e a União teriam que botar no bolso 2,1 trilhões de reais para ter condição de fazer isso. E no meio ali está a Previdência Complementar, que é a nossa, com base no artigo 202 da Constituição, como nós já vimos. É um regime facultativo, ele já está implantado no âmbito do Estado, mas a opção de estar dele ou não é individual, né? Ele é um regime 100% capitalizado, não tem repartição simples aqui. Então, por que capitalizado? Obrigatoriamente capitalizado, porque o dinheiro que você coloca é dinheiro para você.
Então, é uma capitalização individual, enquanto no RPPS a capitalização é coletiva, é solidária, né? Ele é superavitário, hoje aproximadamente 15,38% do PIB brasileiro estão vinculados a fundos de pensões, né, que trabalham nesse foco nosso. Em relação dentro do regime de previdência complementar, você pode ter entidades abertas de previdência complementar ou entidades fechadas de previdência complementar. Tem uma diferença, né? Se você sair daqui a qualquer momento, você pode atravessar a rua, parar ali no Banco do Brasil, no Banestes, aí sucessivamente, e fazer uma previdência complementar. Só que eles não são entidades fechadas. Eles estão enquadrados como entidades abertas de previdência complementar. Qualquer um. O objeto dele é acesso a qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode passar lá e fazê-lo. Eles visam lucro, então tem taxas elevadas de carregamento e de administração. Dependendo do tipo de plano que você vai obter, você pode ter até 30% de taxa de carregamento, que é bem pesado, né? Eles são sociedades anônimas e são fiscalizados pela Superintendência Nacional de Seguros Privados, que está vinculada ao Ministério da Fazenda. Nós não nos enquadramos aqui. A Previs, a fundação, é uma entidade fechada de previdência complementar. Ela tem o quê? Observa as características. Ela tem identidade de grupo. Então, ela vale para quem? Para os servidores públicos em provimento de cargo efetivo do Estado do Espírito Santo. Acabou. Ah, mas eu sou servidor lá de Minas Gerais, achei seu plano maravilhoso, quero fazer aí. Posso? Pode não. Você não é servidor efetivo em provimento de cargo efetivo, né? Então você não posso. Ah, eu estou passando aqui fora, achei tão bonito o Tribunal de Justiça, gostaria de vir aqui trabalhar no Tribunal de Justiça no futuro, mas por enquanto eu queria fazer uma previdência complementar. Então, no futuro, você pode fazer com previdência complementar lá fora, mas no futuro, quando você entrar aqui no Tribunal de Justiça, você faz a previdência complementar. Agora você não pode também. Então, identidade de grupo específico, servidores em provimento de cargo efetivo, contada a partir do início ou anterior, com regras distintas. Não tem finalidade lucrativa. Então, a ideia, por exemplo, a Previs está pequena, elas têm que se manter pela própria geração de receita. Então, quando a receita está pequena, ela tem uma taxa um pouco maior. À medida que essa receita for crescendo, essa taxa vai diminuindo. A ideia é que seja no final do ano é 0 a 0. Eu não tenho que ganhar lucro aqui para me sustentar. Não tenho que tirar esse lucro do servidor público. Então, a tendência no longo prazo, né, é que a taxa de retorno do servidor público seja muito mais atrativa de qualquer outro investimento que ele tem no mercado, né? Ela ou é uma fundação, uma sociedade não governamental, como já falei anteriormente, em função das que já foram constituídas, todas até agora constituídas foram fundações, né? A FUNPRESP, no âmbito da União, a SP Previcon no âmbito do Estado de São Paulo, a RJ Prev no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e a Previs no âmbito do Estado do Espírito Santo, né? E ela não é fiscalizada pelo Ministério da Fazenda, é fiscalizada pelo Ministério da Previdência Social, né? É um fundo de natureza previdenciária, não é um fundo de natureza financeira. Tem outro aspecto, né? E ali, aquelas duas leis que nós já falamos. A 109, que tem patrocínio público e privado, e a 108, que tem apenas o foco de patrocínio público. Por favor. Por que adotar o RPC, Regime de Previdência Complementar, no Estado do Espírito Santo? Então, nós temos aqueles probleminhas ali, né? Que probleminhas são esses? Primeiro, fenômenos demográficos. Tem dois caras ali que matam a Previdência. Não mata a Previdência no Estado do Espírito Santo, não, mata a Previdência em todos os entes na União, como já mataram em outros países por aí, né? Qual é a nossa brincadeira ali? Eu tenho o primeiro, que é a longevidade. As pessoas estão vivendo mais. Estão demorando, vou fazer uma brincadeira aqui, estão insistindo em ficar vivas, né? Então, o que acontece? Eu entro e contribuo por 30 anos. Mas vivo 40. Eu desequilibrei o regime, porque os meus 30 anos de contribuição, né, não vão ser suficientes para pagar o benefício por 40 anos de contribuição futura. E até, esse cálculo é fácil de se fazer, né, eu contribuí por uma carreira crescente e no final recebo pelo nível que eu me aposentei, que não foi o primeiro, né? Então,
né? E ainda existe uma relação de quantos ativos eu preciso para ter esse modelo equilibrado, quer dizer, eu preciso de 4 servidores na ativa para manter um servidor na inatividade de uma forma equilibrada, né? Depois vocês vão ver qual é essa relação aí. Então, eu vivendo mais, mas contribuindo por menos tempo, ou às vezes nem contribuindo, eu dou esse exemplo até brincando com a minha família mesmo. Minha família quebra a Previdência do Estado do Espírito Santo. Eu tenho uma tia que se aposentou no ano que eu nasci. Ela era diretora de escola pública estadual. Então, se ela se aposentou no ano que eu nasci, ela não tinha nem 50 anos, era 40 e poucos anos, porque naquela época, professora começava com 16, 17 anos. Ela se aposentou com 20, 25 anos na educação, então com 40 e poucos anos ela já estava aposentada. Está viva. Está viva a bichinha. Sabe quanto que ela contribuiu? Nada. Porque naquela época, até 1966, ninguém contribuía. Mas ela está viva. Então ela desequilibra o fundo financeiro? Desequilibra. Eu tenho um outro tio que esse insiste. Esse é um cara que insiste, né? E se você olhar para ele, você acha que ele não ainda vai morrer, vai demorar a morrer, vai morrer depois da gente ainda, né? Chama Gustavo Wernesbach, né? Alguém já deve ter escutado ele mora lá na estação de Domingos Martins, ele está com 103 anos de idade, ele é aposentado pelo Estado, na Assembleia Legislativa, né? Esse quebra também, porque sabe quanto que ele contribuiu? Nada, e está vivendo esse tantão, né? Como os meus parentes, imagino que toda a família deve ter um parente que tem alguma vinculação assim. Eu quebro, mas vocês estão me ajudando a quebrar também, né? Então, é um problema. É um teórico problema. No modelo atual, ele é um problema. Contribuo por pouco tempo, mas vivo muito tempo. Eu quebro o sistema, né? Poderia não quebrar o sistema. Poderia não quebrar se eu estivesse oxigenando o sistema por baixo. Quer dizer, nascendo muita gente. Vocês vão me desculpar que eu vou fazer umas brincadeiras aqui. Eu não consigo tirar o meu viés de professor, né? Mesmo sabendo que eu estou falando para juízes, embargadores, assessores, funcionários, mas eu vou brincar um pouquinho com vocês para ficar mais descontraído nosso bate-papo. Nós estamos treinando pouco, a fecundidade do Estado do Espírito Santo está caindo. Temos que ser mais ativos, né? Quando o modelo previdenciário brasileiro começou a ser desenvolvido, nós tínhamos, em média, por família, de 4 a 6 filhos por família. Então, quer dizer, tinha muito jovem entrando no mercado debaixo da pirâmide, muita criança nascendo. Hoje, o Estado do Espírito Santo é o estado que menos nasce criança. Nós estamos em aproximadamente 1,74. A média nacional é 1,9. Então quer dizer que a culpa é de vocês. Vocês estão fazendo pouco, nascendo pouco e não oxigenando a pirâmide do Estado do Espírito Santo. Eu aconselho vocês fazerem mais, nascerem mais, que aí vai melhorar para todo mundo, né? Façam como eu. Fui fazer, tive 2 de uma vez só. Quase que eu morri do coração. Fui lá e encerrei minha fábrica, porque eu falei, se nasceu 2 da primeira, se nascer 2 da segunda, eu não quebro o Estado, eu mesmo me quebro, né? Então, fecundidade é um problema. Outro problema, entrada tardia no serviço público. Hoje em dia eu conheço vários, né? Até mesmo na posição de professor, acaba você conversando. O filho, ele estuda segundo grau, antigamente você estudava segundo grau, fazia o quê? Estava doido para sair de casa, para arrumar seu emprego e tocar a sua vida. Hoje não, você faz o segundo grau, faz a faculdade, faz uma pós, faz mestrado, faz doutorado, aí você, mãe, eu posso ir embora? Né? O cara já está com quase 50 anos na cara, aí ele está começando a pensar, estou brincando, né? Quem normalmente pega uma carreira mais acadêmica, entra no mercado com 27, 28 anos. Quem topa entrar mais cedo, normalmente não seguiu os caminhos da academia para entrar no mercado. Mas mesmo assim, dentro de uma forma geral, nossos planos de cargos e salários de ascensão na carreira levam em consideração as titulações, né? E levando em consideração as titulações, muita gente já quer entrar um nível melhor. Então você tem visto, né,
há 20 e poucos anos, 25 anos atrás, a média de entrada no Estado era entre 20 a 22 anos. Hoje, no último concurso, já deu 27 anos está entrando no Estado. Média. Então, tem gente que entra com 40. Né? Se está entrando mais tarde, teoricamente, ele vai ficar menos tempo no Estado, vai contribuir menos para o Estado, porque ele já vai trazer uma série de tempo que trabalhou na iniciativa privada, um outro ente, para ser averbado no órgão que ele está entrando. Ah, mas vai vir a contribuição junto. Tudo bem, está na lei que existe o Comprev. Mas se vocês procurarem direitinho com o IPAJM para ver como que recebe o Comprev, por mais que a gente peça, o governo federal não pinga. Ou melhor, não coloca, só pinga. Do estoque de a receber que tem, cai em uns 500 mil por mês e olhe lá. Né? E olhe lá. Então é um problema. Aposentadoria precoce. Hoje em dia eu posso falar que o cara é velho com 60 anos? Não posso falar isso mais. Né? O senhor me permite saber qual é a sua idade? 54. 54. Você pensa em estar aposentado com 60 anos, parado, bonitinho em casa? Por enquanto não, mas ninguém pensa isso não. Até porque, o senhor é casado ainda? Você sabe que o senhor aposentar cedo, sendo casado, existe uma maior probabilidade da sua mulher te matar. Fazendo a brincadeira, é o bode na sala. Passou a vida inteira um homem trabalhando, a mulher quietinho, tomando conta da casa, aí vem um homem, fica lá dentro, acabou, é o bode na sala, tem que tirar o bode de lá. Né? Então, é brincadeira. Mas, a gente, na nossa legislação, nós aposentamos cedo. 60 anos de idade para um homem hoje, 55 para a mulher, são novos. Se eles se aposentarem agora, a probabilidade de eles chegarem a 90 é grande. Na tábua, no censo do IBGE, nós estamos chegando a um limite de idade médio de 80 anos. Mas nós já temos no Brasil 400, quase 500 mil pessoas acima de 90 anos. E essa questão... Fala aqui. Todo mundo quer conhecer sua voz. Não conheço. A questão da idade para aposentadoria. Porque tem uma lei que, de acordo com o IBGE, vai aumentando a perspectiva de vida, vai aumentando a a gente vai ver o seguinte, né, nós cremos efetivamente, a última reforma de Previdência foi em 2003, basicamente, emenda 41, foi a mais robusta. Né? Nós cremos que nos próximos 10 anos, nós que não chega a isso, vai ter uma nova reforma de Previdência esticando um pouquinho esses prazos. Eu que estou para aposentar. Vai ser criada uma regra de transição, como normalmente acontece. Mas isso vai mudar. Porque o sistema já está desequilibrado. Nós vamos ver daqui a pouco, e nosso sistema é um Ctrl-C, Ctrl-V do sistema grego. Eu não sei se vocês acompanham por aí como é que está o sistema previdenciário grego, mas não está bom. Outra coisa, incerteza de tetos constitucionais. A gente sabe como servidor público, mexeu no teto, o teto subiu, o que acontece com o resto da pirâmide? Todo mundo sobe, está todo mundo vinculado em percentual ao máximo. Né? E aí tem um problema, se sobe de todo mundo, sobe a necessidade do Estado, aí não estou falando por poder, ou pode ser por poder também, a necessidade do Estado de gastar mais com pessoas, não é isso? Eu não sei como é que está aqui no Tribunal de Justiça, né? Mas boa parte onde assim, não vou nem do Espírito Santo, boa parte de outros estados já estão quase na risca na lei de responsabilidade fiscal pelos limites prudenciais. Né? Extrapolou isso, não tem aumento, não tem contratação, já para por aí. E se não tem para o ativo, também não vai ter para o inativo. Né? Observe, o Estado do Espírito Santo não chegou ao limite prudencial. Mas dos 23, né? 23, mais 24, não, 26, 27 estados da federação, né? 26 mais o Distrito Federal, 27, né? Mais de 50% já estão estourados nos seus limites prudenciais. O Estado do Espírito Santo tinha uma situação até bastante confortável, até um tempo atrás, que tinha Fundap, que era uma receita boa, tinha petróleo, que tinha uma receita boa, apesar de estar em juízo, mas era uma receita boa,
né? Então, quando você perde essas duas grandes receitas, não aumentei nada na minha despesa, mas a relação da receita caiu, meu limite prudencial, estou mais próximo a ele. Nós não estamos com sinal verde para gastos, nós estamos com sinal amarelo. Atenção, qualquer coisinha que podemos fazer pode estourar o limite prudencial nosso. Isso, não sei se vale aqui para o judiciário, a Adriana aqui como cara do orçamento está falando como vale, mas eu sei que vale por todos os outros órgãos, valem da mesma forma. Nós temos o seguinte, até quando a sociedade vai teoricamente permitir de ficar vendo nós servidores públicos, eu me coloco também que eu sou servidor público, né, termos os benefícios previdenciários que nós temos e a sociedade que paga o imposto efetivamente que vem para a gente nos nossos orçamentos, ela não tem os benefícios que nós temos. Isso é alguma coisa que a gente tem que começar a se perguntar. Outra coisa, os efeitos orçamentários. Os aportes que o Estado tem que fazer para o RPPS, para pagar benefício previdenciário, estão, cada dia que passa, estão diminuindo a poupança interna do Estado e diminuindo sua capacidade de investir. Eu vou mostrar isso em números, para vocês verem que não é pouco, por favor. Com relação à longevidade, é só observar aqui, ó, de 1.500, na hora que Cabral pisou, até 1950, a média de expectativa de vida saiu de 30 anos para 47 anos. Subiu 56%. De 1950 a 2012, em 62 anos, ele passa de 47 para 80 anos. Boa parte disso vem em função dos avanços de medicina. A gente sabe disso, né? E de 2012 para frente, quanto é que vai ser? Se você projetar na mesma velocidade ali, e a gente acredita que, a gente de uma forma geral, eu não estou falando que eu acredito, não, que eu vou mostrar quem acredita, o mercado inteiro acredita nisso, né? Que a evolução tecnológica daqui para frente vai ser num movimento muito mais rápido, muito mais impulsionado do que foi o para trás, a probabilidade dessa idade subir muito, né? Então, ó, isso gera o quê? Novos desafios para os sistemas previdenciários. Significa que estou contribuindo pouco, aposentando cedo e vivendo muito. Não há garantia, podemos até nos enganar, botar o sol na peneira e falar assim, não, o Estado sempre vai pagar. Mas se não tiver dinheiro, vai pagar como? Não existe essa garantia. Pode passar. Aí, ó, quando eu falo que não sou eu que estou falando, está ali. Várias revistas que já tratam desse mesmo assunto, que estão no mercado. Essa daqui, eu vou até chegar pertinho, porque eu já estou ficando velho também, estou precisando de previdência, mas aqui está escrito o seguinte, ó, o envelhecimento da população, como é que é? Será um problema socioeconômico da Europa. No Brasil, aí vai, falando que a gente está recebendo os mesmos impactos que os modelos construídos fora daqui, né, estão sofrendo hoje, nós vamos sofrer nos próximos anos. É o que eu falei, ó. 1960 não era o plano de natureza previdenciária, não foi construído isso, mas nessa época a família brasileira tinha em média 6 filhos, né, por família, né? 1980, que é a base efetiva da construção da pirâmide etária, né, que construiu o modelo previdenciário que nós temos hoje, era 4 filhos. Você é casada? Você tem filhos? Você vai ter 4? Ajuda a gente, hein? Mas você deve ter quantos? Não, quantos filhos você pretende ter? 2? Já está melhor, hein? Né? Mas 2 filhos, mas se você perguntar de uma forma geral, hoje em dia é 2-1, não vai passar muito disso, né? Até por uma série de fatores econômicos ou macrosociais que a gente tem, violência e tudo mais, as pessoas estão retraindo, né? 2000, 2 filhos. 2015 é que seja 1,5 filho. Vai nascer um inteiro e outro só com a cabecinha. Mais nada, né? Então, eu já vou ter problema ali. Olha lá,
O estado do Espírito Santo está aqui, está no Sudeste, que é o estado que tem a menor taxa de fecundidade, 1,7 aqui em uma casa decimal apenas, né? Para vocês verem que o Norte e o Nordeste estão treinando mais do que a gente, né? Mas é um problema nosso. A gente está trabalhando muito por isso. Olha lá, essas são as pirâmides etárias. Essa de 1980 foi a que foi construída o nosso plano previdenciário, o método previdenciário. Aqui você tinha uma relação muito interessante. Muita gente nascendo, que estava naquela média de 4, e uma população idosa, que é aqui acima de 60 anos, pequena. Esse gráfico é interessante por quê? Porque essa população aqui economicamente ativa é grande o suficiente para pagar as despesas desse e as despesas de baixo. Então esse gráfico era maravilhoso. Não tenho, hoje, eu estou com essa pirâmide aqui, muito parecida com a minha forma física. Né? Quer dizer, aumentou significativamente o volume de pessoas com mais de 60 anos de idade e a base está diminuindo. Ainda estou no modelo onde essa população economicamente ativa, né, consegue pagar o de cima e o de baixo. Mas na brincadeira de pouca oxigenação, o que vai acontecer com essa daqui? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Ela vai diminuir. E esses caras que estão aqui daqui 20 anos vão passar para onde? Vão passar aqui para cima, né? Então ela vai começar a se parecer assim, Jô Soares aqui. Ela vai começar a aparecer assim. E aí esse pessoal aqui não vai ter mais condição de suprir o de baixo. Qual é o próximo passo depois desse? O próximo passo depois desse é a figura igual um cogumelo. Muita gente em cima e pouca gente embaixo. 2011 significa luz de alerta para a gente. Cuidado, se não mudar a política, o sistema vai quebrar. 2031 daquele jeito já quebrou. 2050, que é um cogumelo, né? Tem que já arrumar outro emprego. Trabalhar 2 empregos, né? Desistir desse não, é 2 empregos. Olha lá, valor econômico agora no início de 2013. Quem analisar com atenção as projeções demográficas do IBGE, ficará com certeza preocupado com a sustentação financeira do sistema previdenciário brasileiro. Não sou eu que estou inventando isso não, gente. Alexandre foi lá no Tribunal de Justiça e fez o maior terrorismo. Não estou fazendo terrorismo não, estou falando realidade. O problema é que às vezes a gente não vê essa realidade. Está um pouco distante do nosso dia a dia. Na verdade, o envelhecimento da população brasileira, em ritmo mais rápido que muitos especialistas imaginavam, coloca todos os desafios de repensar as políticas públicas, não apenas a previdenciária. Vai haver uma reforma previdenciária a qualquer momento, em função disso daí. Brasil, hoje, já são 21 milhões de idosos. Aqueles que estão acima de 60 anos, que eu também não considero que são idosos. Vocês vão viver mais, essa nomenclatura vai ter que mudar também. 2050, 65 milhões de idosos, quer dizer, 30% da população brasileira vai estar acima de 60 anos de idade. E se você levar em consideração que a população brasileira, até basicamente 1950, era pequena, e que ela veio crescer de 1950 para cá, que ela teve o boom. Até 1950, alguns aqui podem lembrar disso, a população brasileira chegava a 50 milhões de habitantes. De 1950 a 2000, ela chegou a quase 200. Nosso crescimento veio agora. Acontece que como a velocidade de crescer está diminuindo, né, e os novos estão ficando velhos, né, eu não vou ter oxigenação na pirâmide, vou matar a pirâmide. Vou ter uma inversão dela. Dr. Leonardo Rolim, não sei se vocês já ouviram falar, é o secretário de Políticas de Previdência Social, quer dizer, tem 2 homens abaixo do ministro Garibaldi Alves. Tem o Dr. Leonardo e tem o Jaime Maris. Dr. Leonardo cuida de RPPS e
e INSS. O Jaime Marias cuida de regime de previdência complementar. Essa fala é do Dr. Leonardo, que cuida do RPPS. Temos que evitar que o Brasil chegue ao ponto que chegou a Grécia, país que o sistema previdenciário mais parecido com o nosso. O nosso é um Ctrl-C, Ctrl-V do grego. Lá o sistema quebrou e as medidas estão sendo duras, inclusive redução dos valores dos benefícios. Então, aposentado, estava lá na integralidade, quebrou lá, quebrou. Redução do benefício. Não tem jeito, o Estado não tem dinheiro, reduz o benefício. Paga o que der. Mas esse cenário está longe do cenário brasileiro. Não está, não. Se alguém tiver algum parente que mora lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, dá uma ligadinha para eles, pergunta assim, como é que estão os pagamentos dos aposentados e benefícios aí no Rio Grande do Norte? Estão recebendo em dia? Até agora não teve redução não, mas no ano 2013 estava 3 meses de atraso no pagamento dos benefícios de aposentados e pensionistas em função da falta de recursos que o Estado tinha. Mas Rio Grande do Norte é um estado muito pequenininho, lá em cima está longe. Minas Gerais. Vai ler a lei de Minas Gerais que saiu no final de dezembro, melhor, no início de dezembro. Minas Gerais também tinha, como o Estado do Espírito Santo, tinha um fundo financeiro e um fundo previdenciário. Não tinha condição de pagar os gastos do fundo financeiro. Ele botou a mão no fundo previdenciário inteirinho, jogou dentro do fundo financeiro. Quem tinha poupança, acabou, não tem mais. Usou 6 bilhões. Não ajudava ele para o ano inteiro, ia ajudar ele em 6 meses. Mas ele não tinha recurso para botar no fundo financeiro. Então usou o próprio dinheiro da Previdência e acabou com o fundo capitalizado. Só ficou o fundo financeiro dele. Voltou tudo para a repartição simples. Teoricamente, ele atrasou o problema, porque ele pegou o dinheiro e botou agora, então jogou o problema daqui 2, 3, 4, 5 anos para frente. Mas já está acontecendo. Por favor. Estado do Espírito Santo, nos últimos 10 anos, olha lá, 45% de aumento na população idosa. Hoje nós somos 364 mil idosos no Estado do Espírito Santo, colocando o idoso aqui, aquele que tem mais de 60 anos, né? Então nós temos esse problema. E a nossa população, nosso número de filhos, como eu falei, passou de 2,05 para 1,74. 1,72 seria a nossa projeção de queda, né, para 2017. Seria a projeção, que seria a mesma taxa de natalidade de vários países da Europa. E já vem esse movimento há muitos mais anos. 2030, a previsão é que a quantidade de jovens seja exatamente igual à quantidade de idosos. Então, uns 30% ali. Então, quer dizer, quem vai sobrar no meio? 40% vai ter que ser economicamente ativo para pagar 60%? Não dá. A conta não fecha. Mantido esse ritmo, em 2030, isso ali é só em estatística, em 2030 nós teremos menos de um servidor nativa para bancar o servidor inativo. Então beleza, só em 2030. Mas daí vamos trazer isso para a realidade, né? A relação, conforme o Ministério da Previdência Social, é que eu tenha 4 nativa para bancar 1 do inatividade. Quem trabalha na área de recursos humanos sabe muito bem disso. Estado do Espírito Santo está assim, ó. Pode passar? Pode passar. Aí. Está assim. A média do Estado hoje é 1,17. Eu tenho 1,17 servidores nativa para bancar 1 inativo. Já estou quebrado. Ainda só não morri, mas já estou com a água aqui, ó. Poder Executivo está na pior situação. Tem muito mais massa lá do que nos outros, né? Então, ele está na pior situação. O Judiciário está 2,5. Mas o Judiciário ainda está distante. Cuidado, está distante não, 2,5 ali, já está para baixo, está chegando para baixo da média do que seria o ótimo, né? O Tribunal de Contas está reduzindo bem, e aquela média de 1,17 vai para cima, exatamente, por exemplo, como o caso do Ministério Público, que é um órgão mais novo, né, que ainda tem 5,18 na relação dele. Mas
o Estado em si já está com 1,17. A situação é difícil. Corre risco o servidor que está hoje, que entrou nos últimos anos dentro do Estado, lá na frente ter redução do seu provento de aposentadoria? Corre risco. Corre risco desse provento vir pago atrasado? Corre risco. Você sabe por que corre o risco? Vamos ver os efeitos orçamentários. Antes, eu preciso... Não, pode deixar. Pode dar mais um clique aí, né? Quando a gente pensa em previdência, eu tenho que observar esse quadripé aqui. Quadripé. Primeiro, eu tenho que manter o equilíbrio financeiro e atuarial dos fundos. Porque se ele estiver em desequilíbrio, significa que no futuro não tem pagamento de benefício. Ou vai ter desequilibrado também. Segundo, eu tenho que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, não posso sair fazendo. E olha que a gente mesmo no Estado, a gente às vezes nós tomamos, de uma forma geral, tomamos decisões através de leis ou através de portarias, resoluções internas, o que for, que nós estamos mexendo naquilo ali. Vou dar um exemplo aleatório. Vamos dizer que a saúde esteja passando por um problema que eu preciso de pediatras. Então, eu crio lá uma gratificação extraordinária de emergência pediátrica qualquer. Vou dar um exemplo que se encaixa em qualquer área. E coloco lá naquela legislação que eu estou fazendo que se ele contribuir por 5 anos, ele leva para a aposentadoria. Tenho certeza que vocês nunca viram isso, né? Aí o que faz? Alguns ficam ali 5 anos, aí já estão perto de se aposentar, deu 5 anos, ele pede aposentadoria. Ele só contribuiu por 5 anos, ele vai levar para 40 anos. Acabou. Não dá para sobreviver. E nós fazemos isso. Nós, não só o Executivo, mas todos os poderes, Ministério Público, Tribunal de Contas, fazem, Defensoria, fazem às vezes políticas que têm este tipo de enfoque. Nós mesmos estamos dando tiro no pé. Nós estamos nos beneficiando no curto prazo, mas comprometendo o nosso longo prazo. Tem que arrumar grana para financiar a Previdência. Então, não é simplesmente o recurso, tem que vir em outros lugares, outras ideias. Entre as ideias, a Previdência Complementar é uma ideia, né? Tem um grupo dentro do Ministério da Previdência Social vinculado ao Conselho Nacional de Dirigentes e Regime Próprio de Previdência Social, eu tenho até assento nesse conselho, né? Que é responsável por pensar novos recursos para a Previdência, o RPPS e o RGPS. E eu não posso esquecer que eu tenho o tempo inteiro, o meu foco final é o quê? Cobertura de aposentados pensionistas. Pode passar. Só lembrando, vou pegar um efeito orçamentário aqui embaixo agora para a gente ver como é que o Estado está a nível de grana em relação a esses benefícios. Por favor. Então lá, efeitos orçamentários, para passar. Esse daí é mais ou menos um cenário, lá em 2012, né, de como estava o nosso Estado geralzão aqui. Então eu tinha servidores ativos vinculados ao RPPS, aproximadamente 35, 36 mil servidores. Aposentados e pensionistas, 30 mil. Servidores que não estão vinculados ao RPPS, aí eu tenho os DTs e os comissionados. Estão lá, aproximadamente 29 mil. Esse eu não posso contar, posso? A contribuição dele vai para onde? Para o INSS, não posso contar com eles. Então, eles não oxigenam a minha pirâmide do público. Eles estão ajudando o INSS. E é difícil você reverter também um quadro desse aí. Por exemplo, dentro ali do RGPS do DT tem muito professor em designação temporária. Valores pequenos, vamos dizer assim, salários menores, mas que é difícil você fazer concurso e botar tudo isso para dentro da noite para o dia. Até a CEGER tem feito um trabalho gradativo de transformando esse servidor em um servidor público. Mas acontece também o seguinte, quando ele entra, como ele trabalhou a vida inteira no Estado, o que ele faz com aquele tempo todo? Ele trabalhou no Estado como DT. E o que ele faz com aquele tempo todo? Ele averba como o quê? Como servidor público, ele trabalhou no Estado. Isso muda a carreira dele? Vai mudar alguma coisa na carreira dele? Vai. Ele pode ascender a outros níveis. E sem contribuir por esses níveis, vai contribuir dali para frente. Né?
Se você pegar um raio-x em relação à idade e tempo médio para aposentadoria, dos 35 mil que eu tenho hoje, mais ou menos a média de 42 anos, e faltam 16 anos em média para eles se aposentarem. Tá? Então, brinca comigo no raciocínio bem linear. Se os 35 mil ali, 571, faltam em média 16 anos para se aposentar, o que vai acontecer no sistema previdenciário do Espírito Santo daqui a 16 anos? Quantos mil servidores aposentados e pensionistas eu vou ter? Eu vou ter 66 mil servidores aposentados e pensionistas. E vocês acham que o Estado vai ter 66 mil ativos? Não vai. Ele vai aumentar ali talvez do 35 para um 38, 40 mil, mas não vai passar disso. Eu vou ter menos de um por servidor. Já está quebrado. Já está quebrado. Tem juiz aqui dentro? Por favor, eu estou falando a verdade. Não vai contratar ninguém para me matar, não, pelo amor de Deus, hein? Nem para, não, estou brincando só, tá? Não faça nada contra mim, né? Só na brincadeira. Por quê? Nós temos que mudar um pouco a nossa cultura previdenciária. Nós estamos acostumados. Hoje em dia, quando entra um servidor novo e está indo lá na Previs, fala assim, não, mas vocês tiraram um direito meu terrível. Eu ia aposentar com a totalidade do meu salário. Mal entrou, ele não sabe que pela totalidade não é garantido mais para ele. Né? Mas agora eu vou ter que contribuir individualmente? Falei, e se chegar lá na frente o Estado não tiver condição de pagar para você, reduzir a metade do que você ganhar? Ah, mas pode acontecer isso? Pode. Então, o cenário pode parecer negro, não é negro, é quase opaco. Por favor. Brincando, hein, doutora? Tá? Então, olha lá. Segregação de massa aconteceu em 2004. Quem entrou aqui antes de 2004? Levanta a mão para mim. Beleza. Tem um pouquinho ainda. E depois de 2004, imagino que seja o restante. Né? Então, quem entrou antes está no fundo financeiro. Vou dar um conselho para quem está no fundo financeiro. Já compre uma vela quando sair daqui. Acenda a vela. E vá trocando ela assim que ela terminar, já vai botando uma vela nova. O fundo financeiro traz um encargo para o Estado muito grande, e vocês vão ver isso agora. Quem está no fundo previdenciário, né, está mais tranquilo ainda. Por quê? O dinheirinho está quietinho lá e, como eu falei, talvez só a partir de agora de 2014 começa a ter possibilidade de aposentadoria nesse fundo. Para aqueles que entraram em 2004 e que já verbaram uma pancada de tempo antes. Aí talvez ele possa se aposentar por causa dos 10 anos de serviço público, 5 anos no último cargo, né? Eles possam se aposentar agora. Possam começar a querer se aposentar. Mas aí vai cair numa regra, tem que ver como vai ficar essa regra. Então, fundo financeiro, 81%, 80% agora em 2013, 2014, 11% de contribuição do servidor, 22% do Estado, a mesma coisa no previdenciário. Acontece que o financeiro é deficitário. Qual a diferença de deficitário para rombo? Deficitário é que eu não consigo gerar receita suficiente para pagar a despesa, mas o Estado vai lá e põe dinheiro. Rombo, mesma coisa, mas o Estado não tem condição de botar dinheiro. É o que aconteceu no Estado de Minas, que ele teve que passar a mão no recurso do Fundo Previdenciário. Ali não. No Fundo Previdenciário, hoje, ele ainda está equilibrado conforme, né, o parecer atuarial. Tem mais ou menos R$1 bilhão de reais lá, suficiente para bancar as aposentadorias no futuro desses. Olha lá. Olha o que aconteceu no ano de 2012. No fundo financeiro, foram necessários pagar 1.615 bilhões de aposentadorias e pensões. Acontece que se você somar contribuição dos ativos, dos inativos, lembrando que inativo aposentou, ganha mais do que o teto, contribui sobre o excesso. Se for invalidez, sobre o dobro. Pensionistas, patronal, opa, não deu, somei tudo ali, deu 700 milhões. O Estado, em 2012, teve que botar a mão no bolso e desembolsar R$1 bilhão, R$1 bilhão para pagar aposentadorias e pensões do Fundo Financeiro. Quanto que foi o Tribunal de Justiça? 2012,
72 milhões. 72 milhões saiu do caixa do Tribunal de Justiça para ajudar naquela conta ali. Ó. Não é pouco dinheiro, gente, é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. Por favor, se você fizer um modelo, utilizar um modelo que chama modelo de Gordon, que é projeção de taxa de crescimento anual, se você pegar nos últimos 4 anos, qual foi a necessidade do Estado aportar, e eu não preciso nem falar muito não, vocês vão ver pelo próprio comportamento do número. Em 2009, o Estado teve que aportar mais ou menos 600 milhões. 2010, 700, 800, 900. Se você pegar por ali e pegar o crescimento desse e jogar para frente, em 2013 seria necessário 1 bilhão e 100 milhões. Foi 1 bilhão e 68 milhões. Então ficou bem próximo. Se você pensar em 2016, 2 bilhões vai sair do caixa do Estado para pagar aposentadoria e pensão. Agora imagina isso, eu virar para o Adriano e falar o seguinte, ó, os seus 72 milhões vai virar 150. Como é que fica no seu orçamento? Complicado. Complicado. Então, brincadeiras à parte, tenho que pensar, né? Ah, eu estou no fundo financeiro, vou me aposentar no fundo financeiro, eu não tenho garantia, muito menos no previdenciário, eu não tenho garantia que eu vou ter perpetuidade de remuneração no mesmo valor. Não tenho. Deus queira que o Estado consiga melhorar suas receitas, diminuir suas despesas, para não impactar aí. Mas eu corro esse risco. Mais 90 milhões. Não entendi? Ano passado, mais 90 milhões. Aqui, ó, ano passado, dos 72, passou para mais de 90 milhões só o judiciário. Só o judiciário. Vou passar.